E você sente com as mães que você trabalha, e mesmo você com a sua filha, quando a gente se trabalha e a gente consegue perceber isso dentro de nós, a gente percebe muito nos filhos isso, né? Eu com a constelação, eu vejo muito isso. Na verdade, vem os filhos constelarem, e aí os filhos de qualquer idade, não importa se é criança, não importa se é adulto, mas a gente volta muitas vezes para essa questão da disponibilidade da mãe. A mãe não está disponível durante a infância, e não é, de novo, não é disponibilidade de tempo, a gente tem que ter essa consciência. É disponibilidade de alma, saber estar lá, presente para ti. E só explicando esse conceito da disponibilidade de alma, às vezes a gente passa por uma dor muito grande de perder alguém, ou de uma decepção muito grande no trabalho ou em casa. Às vezes a gente tem, todo mundo tem, né, as suas dores, as suas questões, e aí o que acontece? Essa dor muito grande faz com que a gente se feche, a gente tem que viver um luto. E, às vezes, a gente não consegue processar esse luto muito bem e faz com que a gente fique parado no tempo ali. Não quer dizer que a gente parou de verdade. A vida vai seguindo, a gente vai vivendo, porque as coisas têm que acontecer, tem que cuidar da casa, mas a nossa alma parou. Então, a gente não está disponível de alma para o mundo, para os filhos. E aí, os filhos percebem isso lá na frente. Os filhos, quando crescem, sentem a falta da mãe. E como é importante, quando a gente fala também da constelação, olhar para a mãe, tomar a mãe, receber a mãe. A mãe representa tudo, representa a nutrição, representa a prosperidade, representa o sucesso. Tem uma frase do Bert que fala: o sucesso tem a cara da mãe, né? Por causa disso, assim, quando a gente se conecta com a mãe, a gente recebe toda essa energia de vida. Então, eu comecei te fazendo a pergunta e já falei tudo, né? Porque a paixão pelo tema é tão grande, né, Isa? A gente vai longe, né? Vai longe. Mas a minha pergunta era essa: se você sentia, né, isso, e as mães também relatam que sentem isso nos filhos, né? Se percebem essa diferença também nos filhos. Sim, eu trabalho em cima do conceito do Jung, que é da luz e da sombra, né? Então, eu acredito muito nisso, que todas as questões que os filhos traduzem, seja um comportamento inadequado, às vezes até uma doença, é algo que não foi elaborado pela mãe. E, nossa, eu tenho N casos, se eu fosse citar todos os casos que eu atendi, ou que eu trabalhei até em mim, como, por exemplo, a Rafaela, com 5 meses e meio, teve o princípio de pneumonia. Emocionalmente, o princípio de pneumonia a pneumonia é uma tristeza profunda. Eu passei pelo luto com ela na minha barriga. Ela foi externalizar isso 5 meses depois. Uhum. Né? E como que eu fui entender isso? Muita leitura, muito autoconhecimento, né? Eu fiz uma série de acompanhamentos depois, fiz microfisioterapia, fiz a constelação familiar, e tudo isso vai te trazendo mensagens e entendimento do que aconteceu. Então, ali eu tive que segurar muito a tristeza, isso se externalizou na Rafaela, que ela estava sentindo tudo que eu sentia, imagina, dentro de mim. Então, às vezes eu recebo uma mãe com uma queixa relacionada ao filho, e eu não vou tratar a criança, ou o pai, ou a professora, ou quem está no contexto da situação. Eu vou trabalhar a mãe, né? Como ela está emocionalmente, como que ela está lidando com esse comportamento do filho, qual o sentimento ou emoção que ela está passando naquele momento, a situação que ela não está externalizando ou trabalhando internamente. E toda vez que eu trago isso para a consciência, né, que é o termo que você usou, ela consegue enxergar e ver a correlação. E aí a gente quando entende que é uma questão nossa, que está projetada ali, porque a criança, ela é muito pura, ela sente uma energia, uma conexão muito forte com a mãe. E primeiro se falava nos 2 primeiros anos de vida, hoje já tem estudos que falam entre 4 anos, 7 anos, os 7 primeiros anos da criança, ela tem essa conexão. Então, é isso que às vezes fala assim, ficou doente porque foi para a escola, porque eu voltei a trabalhar. Não, é porque ela se afastou da mãe. Emocionalmente, né? Essa emoção dói na criança, dói fisicamente, por isso que ela fica gripadinha, por isso que a virose, ela pega todas as viroses, não é a escola que é suja, né? Também, né?
mas principalmente por conta dessa emoção. Então, é uma coisa que eu cuido muito quando eu começo a atender a mãe, né? Como estão as emoções dela, como ela está externalizando essas emoções, como ela está cuidando disso, porque isso vai, à medida que ela for cuidando dela, gradativamente, a criança, a relação com o marido, com o trabalho, vai sendo resolvida. Mas primeiro começa a desembaraçar esses nozinhos que estão com ela, estão na vida dela. A gente, você falou, né, da criança captar energia e tudo, né? É lindo fazer constelação em criança, porque a criança, eu costumo falar isso, quando a pessoa vem e fala, olha, fala sem filtros, fala a primeira coisa que vier à mente, porque a criança é assim, né? A criança fala sem os filtros. E aí, quando a gente vai fazer constelação de criança, é ótimo, no sentido de que, poxa, é fácil, tá tudo lá. E às vezes uma reação, fazer um biquinho, fechar o olho, às vezes o bebezinho mesmo, né, ver a pessoa constelar com a criança no colo, você vê que a criança fica mais chorosa, ou dá vontade de dormir, ela tá no campo, ela vai sentindo. E se ela tá ali na constelação, ela também tá ali com os pais o tempo todo, ela recebe toda aquela energia, ela sente tudo aquilo, né, ela percebe tudo. Ana Maria falou, tenho 54 anos, já tive 4 pneumonias, uma quando pequena, uma na adolescência e 2 agora, 3 anos. O que será? A Isa falou bem, e é verdade, assim, né, a resposta da pneumonia para criança é a mesma para o adulto, assim, pneumonia tem a ver com os pulmões, com depressão, né, com tristeza. Então, tem a ver com isso. Agora, especificamente, é difícil a gente saber. A gente precisa entrar no campo, a gente precisa saber, né, a história da família e tudo. Não só a história dita, mas a história sentida. E isso é importante, a gente perceber que existem sentimentos que foram guardados numa caixinha, escondidinhos e tal, e eles não ficam ali. Eles vão explodir, eles vão para algum lugar. Né? Porque é tudo energia, e a energia não fica parada. Então, é isso que precisa entender não racionalmente, entender intuitivamente, entender aqui dentro essa história e conhecer melhor essa história para explicar. Mas tem a ver com isso sim, né? Tem a ver, a pneumonia tem a ver com tristeza, tem a ver com depressão, né? Sim. Eu achei legal que você estava falando da identidade e a gente falou disso, da criança transmitir muito dos pais, né? Então é uma troca constante. A gente olha para os filhos, a gente vê os filhos repetindo o que a gente faz. Agora, imagina, a gente também repete o que os nossos pais faziam, só que a gente não tem consciência, né? A gente vai repetindo padrões e a gente vai sempre repetindo uma coisa atrás da outra. Então, quando você fala de trabalhar a identidade, é tão importante porque a mãe sabe e trabalha a sua identidade, enquanto que o filho sabe que ele pode ter uma identidade também. É claro que ele vai se descolando, né? Quando é pequenininho ainda repete muito, mas depois do tempo é bom ele saber que a mãe tem uma identidade, que o filho tem a dele, né? Se você quiser comentar sobre isso, eu queria falar assim, para ficar gravado aqui no Face, no Insta, que não existe infância perfeita. É uma coisa que eu trago sempre. Quando a mãe vem para fazer um trabalho comigo, um acompanhamento comigo, ela vem porque está com algum problema, com alguma dor, e ela quer sanar aquela dor, né? Então, quando a gente começa a investigar, né, de onde vem esses padrões, um pouquinho da história, eu sempre vou lá para relação com o pai e com a mãe, eu repito isso, não existe infância perfeita. Por quê? Por mais que seus pais te amam, você é importante para eles, eles fizeram o melhor que eles podiam, na sua visão de criança, faltou algo. Esse algo é o que a gente vai trabalhar. E não é que a sua mãe não fez, o que seu pai não fez, que deu menos, que deu mais. É como você percebeu como criança. Então, essa sensação, essa conexão da mãe com a criança é tão importante, porque olha só, se existe algo que não foi elaborado pela mãe e que veio de outras gerações, né, aí na constelação a gente traz a luz, né, nos exercícios, se você não trouxe para a consciência, você vai reproduzir no seu filho. E aquilo vai fazer mal para você. É claro, doer em você acha que não vai doer no seu filho? E é naquele momento que você fala, vou precisar mudar. Só que para precisar mudar, você vai ter que trazer toda essa história para a consciência, para ressignificar, para elaborar,
né? Então, isso é muito importante. Seja qual for a metodologia que você vai escolher para cuidar dessa dor e ressignificar, é importante você entender que não é que a tua infância foi errada, não existe infância perfeita. Foi como você percebeu tal situação. E adorei o que você falou, porque eu achei lindo primeiro, obrigada, mas porque as pessoas estão perguntando muito sobre doenças, isso, uma das doenças é essa, né, assim, claro que a gente olha do ponto de vista integral, a gente olha não só do ponto de vista da medicina, do médico, da indústria médica, mas assim, é claro que os médicos têm muito a tratar e têm muito a cuidar, mas quando a gente olha do ponto de vista do ser humano integral e de que a gente entende que as doenças também são causadas por alguns desequilíbrios psicológicos, a gente entende que tem algumas travas nossas, a gente vai mais a fundo ali. E quando a gente estuda a doença deste ponto de vista, né, psicológico e da raiz emocional, uma das causas é o amor infantil, o amor cego infantil, que é exatamente o que você acabou de dizer. Faltou alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa, não tem como ser feito. A gente acha que faltou, por mais que os pais fizeram tudo, e hoje, adultos, a gente tem consciência, mas enquanto criança, não. Enquanto criança, a nossa mãe teve o outro filho, que é nosso irmãozinho, e a gente achou que ela não ficou mais com a gente, sabe, a gente cria. Gostava mais, né? Então, e aí, se a gente não consegue passar isso também do ponto de vista emocional, a gente fica preso nesse amor cego infantil. E isso causa doenças. Isso causa um nó, um emaranhamento, de não deixar a energia fluir a partir dali. Né? Então, as pessoas comentaram aqui sobre, tinha falado lá sobre a pneumonia, mas depois eu vi um outro comentário, sobre sinusite, sobre rins, né, câncer nos rins, assim, sempre vai ter uma questão emocional por trás. E aí a gente pode olhar para esse ponto de vista do amor infantil, né? Uma vez eu aconselhei uma moça também que tinha o filho, acho que eu comentei isso da outra vez, ele tinha espectro de autismo, e ela tinha algo na infância dela muito importante, que era difícil elaborar isso, ela falou que tinha passado por filho, ou seja, a causa da doença é esse emocional e esse amor cego. Muito legal.